O Alerta Oncologia de hoje é sobre movimento. Então, vim falar com vocês sobre atividade física e câncer de mama. Como essas duas coisas estão relacionadas? E estão muito relacionadas. E aumentou muito nos últimos tempos a robustez que a ciência nos traz sobre esse tema. A atividade física pode ser um aliado fundamental no combate a efeitos colaterais de tratamento. Então, já sabemos por dados científicos que mostram que pacientes que fazem atividade física durante o tratamento de quimioterapia têm menos fadiga, conseguem completar melhor seus tratamentos por ter menos fadiga. Sabemos também que o tratamento endócrino, que muitas das nossas pacientes com câncer de mama fazem, a famosa hormonioterapia, que na verdade é uma forma da gente deprivar o corpo da mulher de hormônio, traz diversos efeitos colaterais como dores nas juntas. E a ciência também já nos mostrou de forma muito robusta que a atividade física melhora muito o sintoma de dor articular, sendo o principal tratamento dessa complicação. Então é possível fazer quimioterapia e fazer atividade física? Não só é possível, como é recomendado. E o que mais a atividade física pode contribuir durante o tratamento? No cuidado com as emoções. A atividade física traz uma sensação de bem-estar, faz liberação de endorfina e pode ser um pilar essencial em manter a mente calma, tranquila e mais saudável durante o tratamento, sendo então, como mencionei, um pilar importante. E depois do tratamento, continua sendo importante a atividade física? Muito importante, e mais uma vez a ciência tem nos mostrado isso. Pacientes que praticam atividade física, que mantêm uma boa dieta, um bom índice de massa corpóreo, têm menos recorrência de câncer de mama. Essa diferença supera 20%. Muitas vezes estamos vendo benefícios, impacto da atividade física em reduzir a recorrência do câncer de mama que se compara a remédios. Então é um pilar fundamental no tratamento do que chamamos de prevenção à recorrência. Mas precisa ser um atleta? Agora eu vou precisar ser um atleta, correr maratonas? A resposta é não. Não precisa ser um atleta de alta performance, mas precisa ser alguém que se movimenta com constância, colocando isso na rotina. Os dados mostram que precisamos de, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana, para que exista esse impacto que eu estou mencionando para vocês. Por exemplo, na redução da recorrência de doença e também na redução da incidência da doença, para aquelas pacientes que ainda não tiveram uma doença. Bom, esse foi o nosso Alerta Oncologia de hoje. Muito obrigada! O Alerta Oncologia de hoje é sobre um tema que muitas vezes não encontramos nos livros, não tem CID e muitas vezes está fora dos prontuários médicos. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade no tratamento do câncer. E o que é necessariamente espiritualidade? Espiritualidade não é religião, mas é algo em que a pessoa encontra propósito, sentido, conexão verdadeira com a vida, com Deus, com o outro. A espiritualidade já é enxergada pela ciência como um pilar importante no tratamento do câncer. E o que é espiritualidade? Então, muitos pensam que espiritualidade tem uma relação direta com religião. E, na verdade, não. Espiritualidade é onde a pessoa encontra propósito, sentido, conexão real com a vida, com Deus, com o outro, com fé. E como a espiritualidade está relacionada com o tratamento do câncer? Então, dados da ciência já nos mostram que pacientes que têm uma espiritualidade forte e ativa enfrentam menos sintomas depressivos do que os pacientes que não a têm. Até 30% de diferença. Então, falar de espiritualidade como um pilar importante no tratamento do câncer
não é falar apenas sobre o milagre pretendido, mas falar sobre o cuidado integral, um cuidado que enxerga essa conexão entre corpo, mente e espírito, que é sim pouco elucidada pela ciência. Muitos acreditam que a nossa ciência ainda seja rasa para explicar qual é essa exata correlação, mas já sabemos que a espiritualidade é um pilar favorável, que traz melhor enfrentamento no tratamento do câncer. E como incluir espiritualidade dentro desse contexto, da jornada do cuidado mais completo de um paciente com câncer? Então não precisa ser algo muito complexo, como entender uma fé, uma religião nova, mas é sobre dar importância para algo que traga conexão real, que traga calma, que traga propósito, sentido, significado. Dar ênfase nisso na vida dessa pessoa. Isso certamente vai contribuir para diminuir medos, inseguranças e trazer uma jornada mais tranquila, seja para o que essa pessoa tiver que enfrentar. O Alerta Oncologia de hoje é sobre o câncer de mama triplo negativo. O câncer de mama triplo negativo é uma doença bastante temida pelas pacientes, que já nos procuram sabendo, na maioria das vezes, que esse é um tipo de doença mais agressiva. O câncer de mama triplo negativo não é uma doença comum. Dentro do universo que é o câncer de mama, ele corresponde a apenas 15% dos casos. E muitas vezes ele é mais prevalente nas mulheres mais jovens, que inclusive têm uma maior chance de ter mutações genéticas que nasceram com elas, como a mutação do BRCA, que podem desencadear um câncer de mama triplo negativo. Então sabemos que é uma doença mais agressiva e de tratamento mais desafiador. E o que é o câncer de mama triplo negativo? Por que a palavra triplo? Então nós temos nas células do câncer de mama diferentes receptores. Os receptores hormonais, por exemplo, de estrogênio e de progesterona. As pacientes que apresentam negatividade, ou seja, que têm células tumorais que não apresentam receptores hormonais, podem ter o tipo de câncer de mama dito triplo negativo. A maioria das pacientes tem os tumores hormonais, que correspondem a 85% dos casos. E não é só o receptor de hormônio que temos nas células do câncer de mama. Temos também a expressão de uma proteína chamada HER2. Essa proteína pode estar superexpressa ou não, e isso se correlaciona intimamente com o tratamento e com os desfechos clínicos, que é o quanto a paciente vai melhor ou pior com uma dita intervenção médica. O câncer de mama triplo negativo não expressa receptor de estrogênio, nem de progesterona e nem dessa proteína chamada HER2. Por isso, o nome triplo negativo. Sabemos que recentemente foram muitos os avanços no tratamento do câncer triplo negativo. Então, hoje, nós certamente curamos muito mais pacientes com câncer triplo negativo do que antes. A maior parte das pacientes irá se beneficiar de tratamento multimodal. O que é isso? Então, essas pacientes não serão submetidas apenas à cirurgia, ou apenas à quimioterapia, ou apenas à radioterapia. A maioria das pacientes vão precisar de diversas estratégias em seu tratamento para conquistar os melhores desfechos. Nos últimos anos, implementações no tratamento do câncer triplo negativo trouxeram avanços significativos. E hoje nós realmente curamos muito mais essa doença do que anteriormente. Um grande avanço para essa doença é, por exemplo, a imunoterapia, um tratamento contra o câncer que faz com que o próprio sistema imune da paciente reaja contra o câncer. Então, para o câncer triplo negativo, em alguns cenários, em alguns casos, não é para todas as pacientes, mas para uma boa parte delas, usamos, além de quimioterapia, imunoterapia, melhorando muito os desfechos e a chance de cura.
Olá, estamos aqui no Alerta Oncologia e eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Muitos pacientes nos questionam no dia a dia sobre o que é ideal levar na primeira consulta com o oncologista. Muitos pacientes, depois de terem um diagnóstico de câncer, passam por essa experiência de ter a primeira consulta com o oncologista e aí surge a dúvida: mas o que eu preciso levar para essa consulta? Então, idealmente, seria interessante vocês levarem para a primeira consulta os exames anteriores. Então, a biópsia, se você já tem exames de tomografia, de ultrassom, exames de sangue que tenham sido realizados durante a investigação daquele diagnóstico e exames caso você já tenha alguma comorbidade. O que a gente chama de comorbidade? Aquelas doenças clássicas que a maioria de nós tem ou pode ter, como pressão alta, como diabetes, como colesterol. Então, é importante levar os exames mais atualizados desses outros acompanhamentos que você faz para o oncologista. Além disso, seria interessante levar e pensar, antes dessa consulta, coisas que sejam importantes para você. Então, separar um tempinho para sentar e fazer uma listinha mesmo de dúvidas sobre o que você pensa sobre o seu diagnóstico, o que você já ouviu sobre aquilo, se você tem a experiência de alguma pessoa querida ou próxima que já vivenciou um tratamento oncológico e qual a sua impressão sobre isso. É muito importante que nesse primeiro contato a gente comece a criar um vínculo com o paciente que provavelmente vai ser de anos. A gente brinca muitas vezes que a gente casa com o paciente, porque é uma relação de anos e precisa ser uma relação baseada na confiança e principalmente num diálogo aberto. Então é muito importante que nesse primeiro contato você leve suas dúvidas, suas impressões, por que não, traga suas angústias, seus medos, para que juntos, médico e paciente, a gente consiga seguir por essa jornada da melhor maneira possível, criando uma relação baseada no respeito, baseada na confiança e principalmente baseada nos principais valores que a gente quer levar, que é o bem-estar, a qualidade de vida e sempre que possível a cura. Então, acho que essas seriam as minhas dicas para a primeira consulta com o oncologista. E uma coisa que eu acho importante também levar na primeira consulta com o oncologista é alguém da sua confiança, um amigo, um familiar, alguém que vá te ajudar a lembrar das informações e que também pode te acompanhar aí durante toda essa jornada. Espero que as informações tenham sido úteis e vamos lá, vamos começar essa jornada da melhor maneira possível. Olá, estamos mais aqui para um novo Alerta Oncoponto. Meu nome é Isabela e vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre os sinais ocultos do câncer. Nós temos alguns sinais que o nosso corpo nos mostra, muitas vezes na fase inicial da doença e que se a gente prestar atenção e cuidar do nosso corpo com carinho, a gente pode percebê-los. Um desses fatores é a perda de peso inexplicável. Então, quando a gente não está com intenção de perder peso, então a gente não está fazendo uma dieta, a gente não fez nenhuma mudança na nossa alimentação ou na nossa atividade física, e mesmo assim a gente começa a perceber as nossas roupas mais largas. Um dos sintomas que normalmente acompanha é o cansaço extremo, que a gente dá o nome técnico de fadiga, que é mesmo após uma boa noite de sono, um final de semana relaxante com os nossos familiares e amigos, a gente não se sente descansado. Náuseas e vômitos que não melhoram, alterações intestinais, então quando o nosso intestino passa a ficar muito preso, ou então muito solto, ou então quando começa a ter uma alternância entre essas duas questões, quando nossa urina muda de cheiro, quando nossa urina começa a apresentar sangue, o sangramento também é um outro sinal de alarme que não é normal e que nós não podemos negligenciar. Então, o que eu quero conversar com vocês? Nós temos que ter muita atenção e muito carinho no cuidado do nosso corpo. Então, os sinais de emagrecimento, como perda de peso excessiva e não intencional, a fadiga, náuseas, vômitos, sangramentos, alterações de hábito intestinal, alterações urinárias são algo que devem nos levar a procurar atendimento médico. Mesmo que a gente esteja fora daquele período tradicional de check-up, para nós mulheres com a ginecologista, com os homens com o urologista,
são coisas que nos fazem procurar atendimento médico. Nós precisamos ter atenção e carinho com o nosso corpo. Então, se sentir algumas dessas alterações que eu comentei hoje, procure seu médico de confiança, não entenda isso como normal, e sim vá buscar ajuda. Por hoje a mensagem é essa e espero que seja útil para todos vocês. Olá, estamos em mais um Alerta Oncologia e o meu objetivo hoje é reforçar um conceito que eu espero que vocês já o tenham e caso não o tenham, que vocês aprendam aqui conosco hoje. O diagnóstico precoce do câncer salva vidas. Isso é algo que já vem sendo estudado nas últimas décadas e a gente vê na prática clínica e conversando com as pessoas o quanto que isso faz diferença. Então, estar assíduo nos seus exames de check-up com o seu médico de confiança, assim como estar atento a possíveis sinais de alarme que o seu corpo pode trazer. E quando eu falo em sinais de alarme, é aquele sinal estranho, sentir-se estranho de repente. E dar atenção a isso, procurar o seu médico de confiança para conversar com ele e ter a melhor informação sobre isso, são coisas que podem salvar vidas. Quando a gente pensa em diagnóstico precoce de lesões oncológicas, a gente está pensando em tratamentos menos invasivos. Então, quando eu penso em tratamentos menos invasivos, eu estou falando de cirurgias menores, cirurgias com menor tempo de recuperação, então precisar de menos tempo para poder retomar suas atividades do dia a dia, como estar com a sua família, fazer sua atividade física, estar presente no seu trabalho. Quando eu penso em diagnóstico precoce, eu também penso em menos necessidades de tratamentos complementares. Então, muitas vezes, se eu consigo fazer o diagnóstico de uma lesão pequena, eu preciso de menos tempo de quimioterapia, menos tempo de uso de medicamentos contra o câncer, que isso faz com que o meu paciente esteja exposto a menos efeitos colaterais e menos risco de ter prejuízo para a sua qualidade de vida. Eu posso estar pensando em ter menos dor, menos complicações. Então, estar proativo, buscar fazer o diagnóstico precoce pode salvar vidas. E nós temos dados extremamente animadores sobre isso. Nós sabemos que para alguns tipos de tumores, como câncer de intestino, câncer de mama, se a gente faz um diagnóstico precoce, a chance de cura já começa em 90%. Então, a gente tem altíssimas chances de estar curado só pelo fato de termos um diagnóstico precoce. Então, é algo que vale muito a pena a gente investir e estar atento à regularidade do nosso autocuidado e estar atento e cuidar com carinho do nosso corpo. Até mais! Olá, estamos aqui em mais um Alerta Oncologia e hoje eu vou trazer um tema polêmico. O tema polêmico que eu escolhi para conversar com vocês hoje é o açúcar. Eu ouço de muitos pacientes que têm medo de se alimentar com açúcar, principalmente em épocas comemorativas como aniversário, Páscoa, o que é tão conhecido ovo de chocolate, por conta do açúcar. E muitos pacientes falam, doutor, eu sempre ouço que o açúcar alimenta o câncer. Isso é verdade? E eu sempre tento trazer para os meus pacientes e para todos os pacientes, né, no caso que estão nos assistindo, o quanto que é importante a gente ter bom senso. A gente sabe que o nosso corpo ele gosta de trabalhar em equilíbrio. Então, peso de menos faz mal, peso de mais também faz mal. Se a gente está com a pressão muito baixa e a gente vai não se sentir tão bem, se a gente está com a pressão tão alta, a gente também não vai se sentir tão bem. Então, são exemplos práticos de como o nosso corpo ele precisa estar funcionando num equilíbrio. Quando a gente fala do açúcar, a gente sabe já, pelo conhecimento de outras doenças, que o açúcar em excesso pode adoecer o nosso corpo. Mas é como eu estou dizendo, em excesso, né? Se a gente tem pouco açúcar circulando no nosso corpo, e para isso a gente dá o nome da glicose, que é o principal ativo que o nosso cérebro, os nossos rins, ou os nossos músculos se utilizam durante uma atividade física, a gente vai estar mais fraco. A gente precisa de fontes de açúcar
para poder metabolizar alguns tipos de reação no nosso corpo. E isso é benéfico para o nosso corpo. Tanto que a gente tem fontes seguras e fontes saudáveis do açúcar, como as frutas, por exemplo. Então, o açúcar ser o principal causador ou aquela razão que alimenta o câncer, isso é um mito. Quando a gente pensa no açúcar, e assim como nos alimentos industrializados, o tabaco, o excesso de álcool, a gente tem que pensar que nosso corpo precisa de equilíbrio. Então a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter bons hábitos de vida e sim, é seguro a gente comer um chocolate, principalmente se está no momento de Páscoa com a nossa família reunida, com os filhos. Aquele é um momento para ser vivido, não é aquele açúcar que vai aumentar o seu câncer. É muito importante que a gente também durante o tratamento não deixe de viver, propriamente dito. Então não, o câncer não é alimentado pelo açúcar e a gente pode ter qualidade de vida e estar curado do câncer mesmo se alimentando com o açúcar. Olá, estamos aqui para mais um Alerta Oncologia e hoje eu quero conversar com vocês sobre as definições do que seria uma quimioterapia, sobre o que é uma imunoterapia e o que é uma terapia-alvo. Esses termos comumente a gente encontra na internet ou a gente ouve no nosso consultório quando a gente está numa consulta com um oncologista. E muitas vezes é difícil entender esses termos técnicos e palavras que não são tão comuns ao nosso vocabulário. Então estou aqui hoje para tentar trazer de uma maneira simples para que todo mundo entenda e todo mundo esteja mais próximo durante essa jornada. Quando a gente fala sobre quimioterapia, é a forma mais clássica de tratar o câncer, que é aquele remédio que a gente toma na veia, que normalmente a gente vê nos filmes, a gente vê nas fotos, e a quimioterapia causa. O que a quimioterapia faz? A quimioterapia normalmente ela é um soro, mas já existem algumas formas de quimioterapia via oral, que a medicação vai direto no sangue do paciente e causa destruição de células. Nessa destruição de células, podem falecer células do câncer, que é o principal objetivo, assim como células que são boas. E aí acabam surgindo aqueles efeitos colaterais indesejados, como a queda do cabelo, a queda da imunidade, o surgimento de feridas na boca, diarreia, enjoo. Então, a quimioterapia é a forma mais clássica e muitas vezes mais eficaz de tratar os tumores. Depois da quimioterapia, foi descoberto que existem alguns alvos terapêuticos para o câncer. E o que seria isso? São mecanismos que funcionam como chave fechadura. Então foram estudados alguns receptores, que é como se fosse a chave, que podem abrir portas para vias de funcionamento tumoral que fazem aquele tumor crescer. Então, com essa descoberta da ciência, foi possível desenvolver mecanismos que conseguem travar essas chaves. E isso é a terapia-alvo. Então, a terapia-alvo, ela age diretamente nessas chaves, impedindo que ela abra essas portas que favoreçam o tumor. Então, é um outro mecanismo de tratamento e acaba tendo efeitos colaterais menos generalizados. Então, é uma excelente opção de tratamento. E, por fim, nós temos a imunoterapia, que age agindo na nossa própria imunidade, fazendo com que ela acorde e mate as células do tumor. Espero que tenha sido clara e consiga ter trazido novidades para vocês. O Alerta Oncologia de hoje vem falar para você sobre exercício físico durante o tratamento oncológico. É possível fazer? É recomendado? Vamos falar um pouco sobre isso. A gente sabe que aqueles pacientes que são ativos, que já praticam algum exercício físico, acabam por ter melhor desempenho durante o tratamento oncológico, durante a quimioterapia, nas recuperações de cirurgia, durante a própria radioterapia. Então a gente recomenda sim que aqueles
pacientes que já sejam ativos, mantenham as suas rotinas de exercícios feitas regularmente e, se possível, com um profissional educador físico, ou um fisioterapeuta, quem quer que seja, para monitorar a execução e a segurança desse processo de exercício físico. Mas, Igor, e para aquele paciente que ainda não faz nenhuma atividade física, é possível começar durante o processo de tratamento oncológico? E a resposta é sim. É importante que seja feita uma avaliação criteriosa de funcionalidade cardíaca, de funcionalidade motora e que se comece um exercício físico que seja evolutivo. Certamente, aquele paciente que sai do sedentarismo durante o seu tratamento oncológico e vai para a atividade física, ele vai ter menos efeitos colaterais, ele vai tolerar melhor a quimioterapia e a gente já tem dados científicos e literatura nos mostrando que é possível que o exercício físico ajude no tratamento e até mesmo no combate das células cancerígenas. Então, exercício físico é sempre bem-vindo e é sempre recomendado durante o tratamento oncológico. Depois da cura do câncer, também. A gente já sabe que pacientes que se curaram de câncer de mama, câncer do útero, câncer do intestino, que ficam sedentários, esses pacientes têm maior risco de desenvolver a recidiva do câncer. Então, tanto para o paciente que me escuta, que está tratando, como aquele indivíduo que já se curou do câncer e está em acompanhamento, movimente-se, procure um educador físico capacitado, procure um fisioterapeuta especialista da área, converse com seu oncologista e comece já uma atividade física regular. Nos siga nas redes sociais para mais informações como essa. Até breve!